Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 162 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui de frente com o Juliano, não de frente com o Gabi, de frente com o Juliano. E olhando pra cara dele eu não consigo falar nada sobre ele, eu fico com medo. Medo por quê, cara? Essa cara tá tão feia assim. Você tá cansado, cara, é complicado. Eu sou o Juliano, tô aqui com o Cassiano, que já falou de Jesus até pra índio. É verdade. Eu sou o Cassiano, tô aqui com o Marcelo Berti, pastor Marcelo Berti, que em breve irá para o Dallas Theological Seminary e voltará doutor. É isso aí, eu estou aqui com o Paulinho De Gaspari, o nosso podmaster. Eu não sei o que falar também. Nossa, tá todo mundo muito inspirado hoje. Inspirado, animadão. É isso que dá gravar 10h30 da noite. Esse tá horário gravando aí. cedo hoje, gente. Tá cedo mesmo. E olha só que legal, Cassiano de volta ao podcast, atendendo a 2, 3 pedidos. Um da esposa, outro do amigo mais chegado. Não, E outra foi a Rebeca. Pois é. Tô aqui pra sanar qualquer dúvida aí, pra acabar com as polêmicas. Dirimir todas as polêmicas, né? E o Marcelo Berti já esteve com a gente gravando sobre o Novo Testamento é Confiável, um programa que foi muito comentado, muito interessante. E assim, como ele é expert em Novo Testamento, trazemos ele de volta. A gente estava falando aqui em off que ele vai pra Dallas estudar Novo Testamento, porque de Velho Testamento ele já domina, já né? sabe tudo, né? Não precisa. Isso é muita verdade, é isso mesmo. E nós vamos aqui, olha só, que tema gostoso que a gente separou para falar hoje. Nós vamos tentar apresentar e até conhecer um pouco mais de Jesus Cristo. Vamos tentar entender quem foi Jesus Cristo, né, no passado mesmo, pra gente tentar discutir isso no programa de hoje. Nós vamos ver um pouquinho de sua história. É um programa legal para você apresentar pros amigos, né, para mostrar para eles mais sobre a sua fé, se você aí acredita em Jesus e tem nele a base da sua fé, que inclusive, né, gente, falando de Jesus, ele é o motivo de estarmos aqui. Da minha canção. Também. Eu já lembrei de umas 3 musiquinhas, tem aquela também do Quem é Jesus? Quem tem filho conhece. O Natan adora essa musiquinha. O meu filho não ouve. O André só ouve Galinha Pintadinha, cara. E Cocoricó. A gente põe Quem é Jesus pros filhos, ele põe Galinha Pintadinha e Cocoricó. Aquela do cocô do Cocoricó, já viu? Que ela mais gosta, cara. É tudo que o André mais gosta, ele fica cocô. Falei, ó. Cara, esse programa vai ser tipo assim, um Esta é Sua Vida de Jesus Cristo. Jesus, esta é a sua vida. Pra quem ele tiraria o chapéu? Tem Jesus chapéu. Tira pra prostituta, tira. E pro fariseu, não. É verdade, cara. Olha só que interessante. A contracultura de Jesus. Jesus é o motivo de estarmos aqui, eu, Juliano, Cassiano e Marcelo, cada um de um lugar diferente, né? Mundos, universos tão diferentes, mas uma fé nos une, nos aproxima. É o motivo da existência do site. Então a gente vai tentar entender qual o significado dele na história e qual o significado dele na nossa vida hoje, nesse programa muito especial sobre quem foi e quem é Jesus Cristo. Eu só não entendi por que eu sou de outro universo, cara. Fiquei sem entender. Vamos do básico, então. Vamos do básico. Para os que creem na Bíblia, nós, né, que cremos no Velho Testamento, Jesus é o cumprimento de uma profecia ou de várias profecias encontradas lá no Antigo Testamento, certo? Certo. Sim, verdade. Jesus é a resposta às várias profecias, né, do Antigo Testamento que predisseram a vinda do Messias, né? A vinda de Jesus Cristo. Ou seja, um libertador para seu povo de Israel, né? As promessas eram todas direcionadas ao povo de Israel, e a gente vê que quando Jesus vem, ele mostra que essas promessas não eram só para o povo de Israel, mas se estendia para toda a humanidade, como ele sendo o libertador, o que traria a salvação para a humanidade, né? Caída no pecado. A gente tem que ver de onde a gente começa, senão a gente vai ter que voltar lá para Gênesis e falar
do pecado de Adão. Então, na verdade, você falou de serem direcionadas para Israel, mas a gente percebe, né, agora que não eram tão direcionadas assim, né? Na verdade, o Antigo Testamento já apontava para Jesus como bênção para todas as nações, né? Para todas as pessoas da Terra. É verdade. É que a impressão que a gente tem é que o judeu tinha a visão de interpretar mais favorável para ele mesmo, mas eu acho que desde o começo o plano de Deus eram todas as nações, né? Até quando ele chama Abraão, ele fala que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias, é verdade. Mas e aquela coisa de Deus trabalhar em cima do povo de Israel, e o povo de Israel era o conquistador e todo mundo que estivesse pelo caminho deveria ser morto? Como é que encaixa isso nesse plano de redentor de Deus de salvar toda a humanidade? A Bíblia é muito interessante, né? Não sei se vocês já pensaram nisso, mas o Antigo Testamento, ele mostra um perfil de Deus, ou ele mostra algum aspecto de Deus que é intrigante, né? Tanto que no decorrer da história aí, muita gente tem falado que parece que o Deus do Antigo Testamento é um e o do Novo Testamento é outro, né? Mas é aquela coisa da revelação progressiva, né? Que Deus vai mostrando aos poucos. Exatamente, por causa dessa progressão e etc. Então, é muito legal a gente pensar que Deus, da forma como a gente conhece hoje, ele é plenamente revelado no Novo Testamento em Jesus Cristo. Então, o Deus do Antigo Testamento, se é que a gente pode falar assim, entre aspas, né? Porque, claro, obviamente que é o mesmo Deus, mas ele parece um Deus, assim, implacável, né? Um Deus, em alguns momentos, né? E em Jesus Cristo, a gente tem uma visão plena de Deus, né? Então, Jesus, ele vem nos revelar a Deus, descortinar, né? Aquilo que parecia, às vezes, meio estranho nos relatos do Antigo Testamento. No Novo Testamento, com a vinda de Jesus, Deus é plenamente revelado para nós, né? Quem ele é, como ele age, o que ele sente, né? Então, plenamente revelado também é perigoso, né? Porque Deus ser plenamente revelado a nós é algo que não cabe, né? Mas Jesus, eu acho que uma coisa interessante, muito importante pra gente falar de Jesus assim logo de cara, é isso, é que Jesus, ele nos revela Deus, né? Nos revela Deus. Eu acho que essa observação que o Cassiano fez é importante, e o evangelista lá no 4º Evangelho, ele fala no 1º capítulo, versículo 18, que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ele usa uma expressão muito interessante aqui, que algumas versões inclusive trazem a palavra explicou, ou tornou conhecido, que eu acho que descreve isso que o Cassiano tá. Fazia-se uma imagem de Deus, mas quando Cristo veio, ele mostrou, né, pelo menos uma faceta, né, de quem é Deus, porque o que o ser humano consegue compreender, talvez, né, porque você vendo um outro ser humano na sua frente e vendo ele agindo como você e vivendo como você, talvez, você consegue compreender mais do que uma ideia abstrata, né, de algo espiritual que parecia distante, né. Então, quando Deus se tornou homem em Cristo, ele revelou ou explicou, como o Marcelo falou, o próprio Deus. Tem uma situação que é muito interessante, pelo menos eu acho muito interessante, é quando Jesus está naquela última reunião com seus discípulos, lá em João capítulo 14, que Filipe olha para ele e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso vai ser suficiente, isso basta. E a resposta de Jesus é: Filipe, faz tanto tempo que eu tô com vocês e vocês ainda não perceberam. Você vai numa pergunta besta dessa? Quando você faz essa pergunta, né? Eu acho que essa resposta de Jesus Cristo é muito intrigante, porque ele era a manifestação mais completa do ser de Deus, né? Ou como o Hebreus fala, né? Ele é a manifestação exata do ser de Deus, né? Ele era essa apresentação de quem Deus é para a humanidade. Isso é muito interessante, assim, é muito revelador, porque se a gente for olhar de fato para quem foi Jesus, como Jesus viveu como homem, a gente vai se dar conta que talvez muitos conceitos que a gente tem a respeito de Deus sejam equivocados, né? Estejam errados. Pegando essa verdade aí que o Marcelo colocou aí com os textos bíblicos, que Jesus revela Deus, né? Então, a gente vê Deus em Jesus. E Jesus fez algumas coisas que são desconcertantes, assim. Jesus era meio subversivo. Principalmente para a cultura da época, né? Que, primeiro, pro modelo que eles faziam de um Messias, né? Tanto que os judeus até hoje não aceitam Jesus como o Messias prometido do Velho Testamento. Eles ainda esperam esse Messias e consideram Jesus um engodo da história, né? Então, ele foi subversivo contra essas pessoas que esperavam o Messias e contra toda a religiosidade da época. Já começa pelo fato de como que Jesus tratava Deus, né? Chamava de pai. E ninguém tratava Deus dessa forma.
E aí, de uma forma carinhosa até, né? O Abba Pai. Era um Abba Pai, era um papai. Não era pai, assim, era um papai, era uma coisa carinhosa daquele que só a gente faz com o nosso pai mesmo. Legal, a gente tá considerando assim, Jesus já chegando e se considerando Deus, né? Se relacionando com Deus como seu próprio pai e tudo mais, sendo subversivo com relação à época, mas essa divindade sempre foi muito questionada, né? Poucas pessoas duvidam da existência do próprio Jesus na história, porque existem algumas provas com relação à sua existência, pelo menos... Tem questionamentos, né? Nesse sentido. Você vai encontrar pessoas questionando a existência de Jesus histórico, até que bastante gente, né? Mas muitas pessoas até aceitam que ele existiu historicamente, mas que as coisas não foram exatamente como relatadas na Bíblia, e principalmente que ele não tinha nada de divindade. Ele podia ter sido uma pessoa boa, que deu um bom exemplo, mas não era, na verdade, Deus encarnado. Vamos tentar tirar algumas conclusões aqui. Como que a gente pode saber que Jesus é, sim, a encarnação do próprio Deus aqui na Terra? Bom, eu acho que o único jeito de responder essa pergunta é abrindo a Bíblia, né? Senão vai ser muito complicado fazer um levantamento histórico ou arqueológico para tentar defender uma coisa desse tipo. Mas eu acho que o próprio modo como Jesus se enxergava, eu acho que esse é uma evidência que os evangelhos apresentam sobre essa consciência que Jesus tinha de quem ele era. Tinha algumas frases e às vezes até o modo como ele se colocava diante dos judeus, que se ele não tivesse insinuado a sua identidade divina, a reação dos judeus parece até sem explicação. É como aquele caso em que Jesus fala que eu e o Pai somos um, e os judeus se apressam a pegar pedras para atacar nele, né? A impressão que a gente tem ali é que eles estão entendendo a mensagem que Jesus está mandando. E eles falam, né? Como é que você, sendo homem, se faz igual a Deus, né? Eu acho que Jesus tinha essa consciência, a forma como ele falava com as pessoas transmitia essa visão que ele tinha dele mesmo, de tal forma que os judeus ficavam extremamente irritados com ele, né? Nessa linha da apologética, né, esse é um argumento forte, né, de que claramente Jesus se reconhecia como Deus, ele se declarava dessa forma. Então as pessoas perguntam, alguém para fazer isso ou tá falando a verdade ou é louco, é esquizofrênico, né? É como disse o C.S. Lewis, é como alguém que diz que é um ovo cozido, né? Se ele tá fazendo isso, ele é tão lunático quanto, né? Pois é, e esse perfil Jesus não tinha, né? E aí tem os outros argumentos apologéticos, né? E a questão dos milagres, a questão da ressurreição e etc. Eu sempre penso que isso que o Marcelo falou, para mim é muito, muito importante, que é abrir a Bíblia, ver o que a Bíblia diz. Eu vou sempre naquela linha da fé, né? De que Jesus, ele se revela pessoalmente para nós hoje, através do Espírito Santo, e dessa forma é que nós, então, tendo a revelação do próprio Deus, para nós, isso vai num pacote, né? A questão da divindade de Jesus, como ela está declarada na Bíblia, ela vem num pacote. Então é muito mais uma questão de fé. E fé na palavra de Deus, fé no que ele diz. E uma coisa, assim, para mim, que é muito, muito, muito importante, que eu tenho procurado resgatar, assim, recentemente, é que a fé, ela vai se tornando complexa, né, nos nossos dias. Tem muita gente falando muita coisa, tem muita coisa acontecendo, mas tem uma simplicidade do Evangelho que a gente precisa resgatar, que se resume em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus. Porque, na verdade, o Evangelho é Jesus, né? A mensagem do Evangelho é Jesus Cristo. Ele é a mensagem, né? Ele é a verdade. Uma coisa interessante que eu ouvi há alguns anos que nunca saiu da minha cabeça, né? A verdade, ela não é um conceito, ela é uma pessoa. E com uma pessoa a gente se relaciona. Então o Evangelho é isso. O Evangelho é... A verdade do Evangelho é uma pessoa com a qual nós nos relacionamos, que é Jesus Cristo. E da mesma forma que Jesus se considerou, foi considerado pelo próprio Deus uma pessoa divina, ele nasceu como católicos e evangélicos e quase todo mundo aqui do Ocidente sabe, de uma virgem, né? Concebida pelo próprio Espírito Santo. A gente vê lá a história dele toda nos evangelhos. E assim, mesmo sendo Deus, nasceu como humano, não nasceu um adulto, não nasceu aos 30 anos quando começou seu ministério, cresceu dentro de uma família normal, para os padrões da época, até uma família simples, e passou por todas as necessidades que uma criança passa, um adolescente passa, por todas as fases de um ser humano, né? Então, uma coisa difícil da gente entender, e assim, é coisa para
que não dá pra entender mesmo pelas leis da física que a gente conhece, como que alguém pode ser 100% humano e 100% divino, né? Ele não era meio a meio, ele não tinha metade na natureza humana, metade na natureza divina, ele era totalmente humano e totalmente divino, né? Como que vocês conseguem conceber isso na mente de vocês? Eu queria saber. Essa é uma pergunta interessante. Eu acho que o cristianismo dos nossos dias perdeu um pouquinho a visão, inclusive, de Jesus como um humano, um humano normal, né? Não um humano pecador, mas um humano normal, aquele mais parecido com Adão antes da queda, né? Aquele que era perfeito e feito para se relacionar com Deus. E perdeu aquela visão de um Jesus que é tentado, de um Jesus que sofre, de um Jesus que passa por dificuldade, né? De um Jesus que tem fome quando vai para o deserto. Esse Jesus que ele é mais parecido com a gente e que torna aquela mensagem de Hebreus inclusive mais clara para nós, né? Ele pode nos socorrer porque ele foi tentado em todas as coisas, né? Ele foi tentado em todas as circunstâncias e ele entende o que você está passando. Eu acho que às vezes as pessoas têm aquela ideia de um Jesus que fez tudo certo porque ele era somente um Deus muito... um Deus, para ele era diferente, as regras para ele eram diferentes. E não é bem assim que o Novo Testamento apresenta Jesus Cristo. Eu acho que começa muito legal, eu acho que começa do nascimento, né? Então Paulinho falou, uma família comum, imagina só, a gente faz aquela coisa, né, do Natal, do presépio e tal, meio espiritualizada, mas imagina só, um casalzinho de jovens, né, uma menina, camponeses, pobres. Ela não era Virgem Maria ainda, né? Ela era uma mulher comum. Era uma menina e era virgem, né? Era uma menina e era virgem. E era virgem porque não tinha casado de fato ainda, né? Engravida. E aí aquela situação, né? Aquela situação porque não podia ser apedrejada e morta. Seria considerada adúltera, né? Não era casado. E aí José, aquela situação toda, José fica do lado dela pra protegê-la. Imagina a aflição da menina, né? Uma menina mesmo, uma mocinha, né? Aí ela vai falar com Isabel, né? Com a parente dela, talvez assim, aquela coisa de a única pessoa que pode me entender nessa hora. E aí Isabel acredita nela, José também, né? Tem a revelação. Mas é uma situação muito, muito humana, né? Muito humana, muito... É um drama, na verdade, que eles estão vivendo ali, né? E aí Jesus nasce naquela situação que todo mundo conhece, né? De pobreza, aquela condição difícil, né? De não ter lugar e no meio dos animais. E aí tem aquela perseguição do Herodes, ele tem que fugir pro Egito, né? Eles têm que fugir, ele é criado lá. Então, assim, muito humano, né? Esse lado humano que o Marcelo ressaltou aí, a gente precisa resgatar mesmo, até pela questão da identificação, né? Então, o Jesus que sofreu, o Jesus que chorava, que amava, que sentia quando o amigo dele morria, que, né? Tinha onde dormir, que não tinha o que comer, que tinha que ser recebido pelas pessoas, que tinha que ser ajudado. Essas são coisas que a Bíblia fala, mas a gente até pode imaginar. Da infância dele, tem só aquele episódio no templo que é relatado quando ele tem 12 anos, né? Mas, cara, ele cresceu, provavelmente ele usou fraldas enquanto bebê, né? E era uma criança que era trocada as fraldas dele, imagina. Da Maria com essa consciência de ser o próprio Deus lá, mas ainda numa forma de um bebê, né? Ela tendo essa responsabilidade, né? A gente com filho pequeno consegue imaginar algo minimamente parecido com o que eles viveram, né? Então, muito interessante. Uma questão aí a respeito de Jesus ser 100% homem, 100% Deus, eu resolvo um pouco fácil isso na minha mente por serem naturezas muito distintas, né? Não dá pra falar, ele era 50% homem, 50% Deus. Não, realmente 100% homem, 100% Deus, porque são naturezas distintas. Não dá pra uma pessoa ser 100% homem, 100% mulher, porque são naturezas iguais. Mas na questão de divindade e humanidade, é totalmente distinto. Então, não tinha assim, uma troca de papéis. Bom, agora eu sou homem, e agora eu sou Deus. Então, quando eu sofro, eu sou homem, mas quando eu faço um milagre, eu virei a chave lá, o on-off lá, e eu ligo o módulo de Deus e desligo. Né? Não é assim. Ele continuava sendo a todo momento 100% homem, 100% Deus, porque só Jesus pode ser 200%, né? É verdade. Eu acho que tem um versículo que é bacana a respeito de Jesus Cristo, que está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 40. Esse é um versículo para mim que me chama muito a atenção, né? Que você fala, puxa, Jesus passou por uma infância, né? E acho que tem dois lugares que eu acho que descrevem esse desenvolvimento infantil de Jesus Cristo. Em Lucas 2,40 diz que crescia
crescia o menino, ele se fortalecia, ele se enchia de sabedoria, de graça, e a graça de Deus estava sobre ele, né? Pô, Jesus Cristo passou por um processo de aprendizado enquanto ele crescia. Ele foi uma criança normal. Ele desenvolveu como uma criança. E no versículo 52 fala que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, ou seja, ele estava tendo um desenvolvimento a como de uma criança, né? Essa humilhação ao qual Cristo se submeteu ao se encarnar foi algo muito intenso, porque ele sofreu, inclusive, das deficiências, das fragilidades de uma vida infantil e do desenvolvimento necessário para isso. Eu acho esses dois versículos muito marcantes para esse aspecto. É verdade. Sim, e a gente tem, na verdade, o Proto-Evangelho de Tiago, que não é um livro considerado canônico, mas que fala um pouco da infância de Jesus. Tem as tradições aí, né? Fala aí, Gil, começa com as heresias aí, vai, Gil. Não, só... Explica pra gente aí. Não queria entrar nisso não, que acho que dá vai dar muita conversa isso. Mas dizer assim, que existem textos, na verdade eu acredito que devem existir outros textos que falem sobre a vida de Jesus. Eu já li em algum lugar, né? Claro que isso é uma mentira, que Jesus sumiu nos 12 anos aí, ele passou uma época num templo budista até os 30 anos para poder chegar à sabedoria que ele tem. Claro. É engraçado que essa pergunta sobre a infância de Jesus é antiga, né? Celso, aquele cara que Orígenes escreve contra, né? Lá no 3º século, ele falava que Jesus Cristo tinha fugido para o Egito, onde tinha aprendido mágicas, e os milagres que ele fazia nada mais eram do que mágicas, né? Todo mundo queria saber para onde Jesus tinha ido. Aí tem aquela coisa de que ele ressuscitava passarinho quando era criança. Isso eu acho que foi tirado do Proto-Evangelho de Tiago, que passa na Paixão de Cristo. Se eu não me engano, foi tirado ou do Proto-Evangelho ou de algum livro que trata, né, não verdadeiro, mas que trata da infância de Jesus. Uma heresia total, né? Porque descaracteriza o primeiro milagre de Jesus. Porque fala que foi o primeiro milagre, né? A Bíblia diz isso. É verdade. Bem lembrado. Agora, Paulinho, para tentar não fugir da sua pergunta, né? Que a pergunta foi como é que a gente pode entender um bebê, né? Daquele jeito que ele foi e ainda assim ser divino, né? Eu gosto de pensar nessa pergunta e lembrar do recado que os anjos dão, né? Quando os anjos aparecem para os pastores, ele fala, né? Aquele texto que a gente canta no Natal, né? Que hoje vos nasceu na cidade de Davi, e ele dá 3 características desse nenê que acaba de nascer. Ele fala que é Salvador, ele fala que é Cristo ou Messias, e ele fala que é Senhor, né? Todas essas palavras poderiam ser usadas de algum outro jeito, de ter alguma outra circunstância, mas chamar um recém-nascido de Senhor, vindo de uma fonte angélica, era um negócio extraordinário, né? Algo para refletir. Com certeza. Mas a Bíblia, por motivos óbvios, dá destaque ao seu tempo de ministério, que começa aos seus 30 anos e vai até os 33, como todos já sabem aí. Então é aí que acontecem os grandes sinais que provam dele ser o Messias, né? Pelo menos pra gente que confia que tudo que tá na Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação do próprio Deus. Então é aí que ele começa a mostrar, já de cara, né, com um milagre lá em Caná, no casamento, em que ele transforma a água no vinho, né, porque o vinho da festa de casamento tinha acabado, então ele vai lá e transforma aquela água em vinho. Essa é outra coisa que tem muita gente que esquece, né, mas Jesus gostava de vinho, né, cara? Opa! E tava na festa, e o vinho dele era melhor que o dos outros. O dele era o bom, o dele era do bom. Era um vinho divino, né, cara? Agora sim, Paulinho, eu não acho que Jesus fez os milagres para provar que era o Messias, para provar que era Deus, né? Até porque ele falava para não contar para ninguém, né? No começo ali, a maioria das vezes. Eu entendo mais que Jesus fez os milagres porque ele, como a Bíblia diz, ele andava por toda parte fazendo o bem. Então ele queria fazer o bem por onde ele andava. Mas as coisas não são mutuamente excludentes, né? Não é porque ele faz o bem que ele tá escondendo que ele é o Messias, né? Acho que as coisas andam juntas aí. Mesmo as palavras, né? Por exemplo, que João usa, né? Ele fala que Jesus fazia sinais, né? Parece que a ênfase que ele tá dando é que aquilo que ele tá fazendo está contando alguma coisa sobre quem ele é. Aquilo não era o fim em si, mas aponta para um fim maior, né? E as pessoas, quando perguntavam para ele se ele era um Messias ou não, né? Como os discípulos de João Batista, e aí ele cita Isaías e fala para ele que os surdos têm falado, os coxos têm andado. Parece que
tinha uma grande ligação entre a revelação messiânica de Jesus e os sinais, né? E os sinais, é verdade. Ele realmente fala em alguns momentos, principalmente no começo, os seus primeiros milagres, pra não contar pra ninguém, né? Provavelmente isso fazia parte do seu plano de revelação, né? Até chegar um momento em que ele podia se mostrar pra mais pessoas, talvez pra não causar um tumulto. Imagino que seja por isso. Na verdade, eu não sei. Eu acho que a impressão que eu tenho, assim, ele podia ter feito muito mais coisa, que ele não fez, e quando cobrado a respeito de, quer dizer, acho que tem aquela coisa da expectativa, né? De fazer pra provar e aí eu creio. E eu acho que Jesus não tinha essa postura, né? Então, ele fala, sempre que perguntado, né, ele confirmava quem ele era, né? Mas ele não ficava fazendo sinais e milagres e tal pra provar isso. Você acha que não? Eu acho que não. Eu acho que se fosse isso, ele teria feito mais coisa, ele teria, eu não sei, a impressão que eu tenho é que ele fazia, os milagres de Jesus, eles estão muito mais relacionados a atender aquelas pessoas que ele tinha ali diante dele. Ele quis curar aquele cego, ele quis alimentar aquela multidão, ele quis ressuscitar o filho daquela mulher. Eu acho que, não sei, eu entendo que você falou que não são excludentes. Pra mim, eu entendo isso perfeitamente. E o argumento que você usou dele, da resposta pros discípulos de João e tal, eu entendo isso. Mas eu tenho essa sensação, assim, né, de que Jesus não tá fazendo ali pra mostrar, ele tá fazendo mais pra atender aquelas pessoas ali. Mas com relação à quantidade de milagres, você fala que ele poderia ter feito mais, mas ele fez muito mais, né? Inclusive o último versículo de João fala isso, ele fez muitas outras coisas, se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Tudo bem que é provavelmente um exagero. Milagre por atacado, né, cara? Um exagero nas palavras aí, mas para mostrar que foi uma quantidade muito grande de sinais feitos por Jesus, né? É um exagero pra gente que tem a internet, né? E que você vê ali na esquina, né? Pra quem tinha que fazer o papel pra escrever o livro, é um negócio mais difícil, né? Com certeza. Ali na hora era verdade, né? Mas sabe, Cassiano, eu acho que vale a pena lembrar de alguns casos muito específicos, né? Porque tem situações como você mesmo mencionou, né? Que Jesus andava e fazia milagres mesmo, né? Tem alguns textos em Mateus que são bem evidentes isso, mas tem outros também, como o caso daquele cara que ele encontra que não anda e ele olha pro cara e fala, teus pecados estão perdoados. Você não acha que quando ele inicia esse diálogo ele não tá querendo falar quem ele é, um pouquinho de quem ele é? Eu sou aquele que pode perdoar pecados, né? Os fariseus perguntam, quem é esse, né, que pode perdoar pecados, né? Que ousadia é essa de falar uma coisa dessa? Ele podia ter curado sem dizer isso, né? Ele poderia ter feito só pra atender a pessoa, mas não, ele fala assim, o que é mais fácil falar, perdoar ou levanta e anda? Então pra vocês terem certeza que eu posso perdoar, levanta e anda. Então ele diz as duas coisas, né? Mas eu ainda não acho que isso era alguma coisa pra provar, porque senão talvez ele cairia na armadilha que o próprio diabo tentou na tentação dele pra ele se lançar do ponto mais alto do templo. Eu acho que a gente não tá se contradizendo, na verdade. Não, acho que a gente concorda que Jesus veio pra se revelar como Deus mesmo. Sim. Isso não tem dúvida. Mas talvez o que eu tô dizendo é só pra ressaltar assim, essa ideia de que fica claro no Evangelho também do quanto Jesus era misericordioso, né? Do quanto ele sentia empatia pelo sofrimento humano, né? E pelas pessoas com quem ele cruzou. Então, por exemplo, você vê ele chegando quando Lázaro morreu, ele já sabia que ia ressuscitar Lázaro. Sim. Mas mesmo assim ele chora com a Maria, né? Ele compreende o sofrimento. Ele chora por causa de Maria, não por causa de Lázaro. Eu acho que isso ele se compadece dela. Então essa humanidade de Jesus é muito linda, que é o que o Marcelo falou do início, que às vezes a gente talvez não dá o peso necessário para as duas coisas, né? Mas essa humanidade de Jesus, de se compadecer com quem sofre. Então, assim, ele não pensava só no céu, né? Jesus não funcionava só na sintonia do espiritual, né? Não, ele tinha o pé no chão mesmo. Eu acho que para ele as coisas eram muito mais ligadas, né? Essa empatia, essa misericórdia que ele apresentou, eu acho que funcionava. Eu acho que para ele não era separado como às vezes a gente pensa que é, né? Ora são as coisas espirituais e depois as coisas dessa vida, né? Acho que não. Acho que ele via as coisas um pouquinho mais juntas, né? Até naquele famoso texto de Mateus 24, né? Ele fala para as pessoas se aproximarem dele e ele apresenta o critério, né? Mas por quê? Porque quando eu te
de fome e vocês me deram de comer. Quando foi que nós fizemos isso pro Senhor? Quando vocês atenderam esses meus pequeninos, né? Eu acho que Jesus tem um valor muito forte para esse cuidado das pessoas também, que acho que a nossa igreja nos nossos dias também tem perdido, né? Eu acho que um erro que a gente não pode cair é de achar que Jesus se compadeceu das pessoas por ele ter se tornado humano, né? Que foi esse o fato, porque... Não, mas eu acho que tem isso também. Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Então, mas isso é pro nosso... sentiu, né? Mas isso é pro nosso entendimento, porque não tem jeito de Jesus, sendo Deus, de não saber de alguma coisa. Eu digo nesse sentido. Mas é verdade, é mais pra gente pensar que ele realmente sabe do nosso sofrimento porque ele esteve aqui. Ah, cara, eu não sei. Agora eu vou. Eu falei que eu ia ficar na esquerda hoje, né? Vamos viajar, vamos lá. Até agora eu não tô. Não, mas eu não sei. A gente tem uma tendência, às vezes, quando começa a pensar mais teologicamente, de que nossos pensamentos começam a ficar elevados demais, assim. Não sei se eu posso dizer dessa forma. Mas eu tô querendo dizer o seguinte: é claro que Deus é muito além de qualquer coisa imaginável por nós. Ele não pode ser traduzido em palavras, ele não pode... Mas a gente cai no erro da coisa ficar muito, assim, etérea, muito acima das nossas possibilidades de até falar sobre o assunto, e a gente corre o risco de afastar um pouco de nós algumas questões a respeito da revelação de Deus e tal, que deveriam estar mais próximas. Eu disse isso pelo seguinte: eu gosto de pensar, e a Bíblia diz isso, que Deus, ele se compadece de nós porque ele se fez homem, ele se limitou a uma condição humana, ele sofreu como nós sofremos, ele sentiu todos os sentimentos difíceis que a gente sente de angústia, de solidão, de medo, e por isso ele pode se identificar conosco de uma maneira especial. Eu tenho a impressão, cara, que essa visão de um Jesus Cristo que passou pelo que a gente passa é muito saudável, inclusive. E o fato de ser um dos argumentos que o autor de Hebreus usa para a humanidade de Jesus, eu acho muito importante a gente não perder isso de vista. No capítulo 2, versículos 14 a 17, ele argumenta a razão da encarnação relacionado à morte de Jesus Cristo, o fato de que ele vai resgatar as pessoas, mas a conclusão do pensamento dele no versículo 18 é: porque naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, acho que Jesus teve uma identidade com a tentação, e o fato dele ter sido aprovado em todas elas o torna poderoso para me ajudar nesses momentos. Eu acho importante lembrar essa visão que o autor de Hebreus traz, né, para Jesus Cristo, e a relação da humanidade dele com a minha humanidade. Eu achei aqui em Hebreus 5, é muito interessante que ele compara Jesus com o sumo sacerdote, e ele fala que o sumo sacerdote é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Depois mais pra frente fala: Jesus, durante seus dias de vida na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Sim. O que eu vejo aí é o seguinte: tem talvez duas coisas distintas. A vinda de Jesus como homem teve não sei se a palavra certa é essa, mas teve uma função de salvação. Foi ele oferecer o sangue dele no lugar do nosso, como um sacrifício perfeito, e que não haveria mais necessidade de sacrifício para remissão de pecado. Não que é só isso, mas isso é um entendimento que eu tenho. Agora, o que eu estava falando sobre a onisciência de Deus, eu concordo com essa questão da humanidade, de se compadecer. Só que a gente só não pode perder de vista os atributos exclusivos de Deus. Porque se a gente perde isso de vista, isso tende a nos colocar num conceito talvez até de uma heresia. Por exemplo, o teísmo aberto prega que Deus não conhece todas as coisas e as coisas vão se revelando para Deus. Eu falo do cuidado do seguinte: Jesus, como sendo filho de Deus, Deus filho, ele não sabia antes como era ser humano enquanto ele não foi humano. Você entende a questão? São duas coisas distintas. Eu entendo, Gil, mas sinceramente, cara, agora eu vou ser esquerda total. Pra mim isso não faz diferença, cara. Faz diferença pra você? Faz diferença porque isso pode levar a um conceito errado sobre Jesus e sobre a própria divindade de Jesus. Se isso não faz diferença... Então, mas na prática, qual que é a diferença que faz saber se Jesus sabia ou não sabia? Pra mim não muda
muda nada. Tudo bem. Na minha fé, no meu relacionamento com Deus, você tem fé e você tem conhecimento da palavra. Quem não tem pode ser encaminhado para uma heresia e para seguir uma seita. E isso é muito sério. Tem pessoas que, por falta de conhecimento, acreditam que Jesus é um Deus, é menor, como você tem alteração na própria tradução do Novo Mundo, que Jesus não é Deus, ele é um Deus menor. Só Jeová é Deus. Por interpretações erradas, conta a mesma história baseada no mesmo conceito. Você tem algumas alterações da Bíblia, mas que te leva para um unicismo, que é algo que você não tem base bíblica para isso. E muita gente cai nisso por falta de conhecimento, e na prática, o que acontece? Ela deixa de seguir a Jesus da forma correta e passa a não crer na divindade de Jesus e a seguir uma linha teológica que não tem nada a ver com a Bíblia, que é o unicismo. Pode parecer pouco, mas o desfecho disso pode ser muito grande. Eu acho que o Juliano está defendendo uma coisa muito importante. Ele tem toda a razão quando ele diz que se nós não fizermos boas definições teológicas, nós corremos o risco de afirmar heresias e acabar talvez conduzindo pessoas que não tenham a oportunidade de refletir com as escrituras, mas estão sendo ensinados por outras pessoas, de serem encaminhados para uma heresia cujo fim dessa linha é muito perigoso. Mas eu também acho que a gente tem que considerar, sem medo, as informações que a Bíblia apresenta com alguma clareza. Então, eu tenho a impressão que em algumas ocasiões, por exemplo, o próprio Jesus Cristo manifesta alguns conhecimentos que ele não tem. E eu não tenho problema de dizer isso sem pensar em encaminhar a alguma pessoa para uma outra seita ou ficar com medo. A Bíblia diz, ele não sabe o dia que ele vai voltar. Ele diz que só o Pai sabe isso. Será que ele não teve acesso a essa informação ou ele estava dando um migué? Provavelmente essa coisa ele não sabia. Não sabia. Porque dar migué não combina com ele, né? Não combina. Ele não é o cara para dar migué, né? Não dá perdido. Então, provavelmente essa informação, é a forma como eu entendo, ele não tinha. Isso não fere a visão que eu vejo, que as escrituras apresentam a respeito de Jesus Cristo, ainda que possa ser um pouco paradoxal com a visão que normalmente a gente tem. Uhum. Então, tem um ponto aí que é o seguinte, a Bíblia fala que, sendo Deus, não usurpou ser Deus, mas abriu mão da sua divindade, enquanto ter toda a questão, ele não deixou de ser Deus. Não, ele não abriu mão da sua divindade. Não, ele abriu... ele despiu-se da divindade. Despiu-se da divindade. Depende da versão, né? Isso depende da versão. Esvaziou. Ele não fala nem da divindade. Acho que eu tô colocando a coisa na minha cabeça aqui. Ele não fala de divindade, ele fala esvaziou-se a si mesmo, né? Tornando-se em forma de servo. Pra tomar forma de servo. Ele abriu mão da glória que ele tinha. Sim. Né? Mas a divindade ele não abandonou. E do poder que ele tinha. Da glória e do poder. Ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão naquele momento. Eu concordo com o Juliano nisso, né? Ele abre mão dessa igualdade que ele tem, né? O texto diz, ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. A pergunta é do que ele se esvaziou? Do ser igual a Deus. Eu acho que essa igualdade com Deus, no momento em que ele se encarna, ele se coloca debaixo da orientação divina, ele se coloca obediente ao Pai, ele vem cumprir a missão do Pai, ele vem fazer a vontade do Pai, ele vem fazer aquilo que preocupa o Pai, que a obra que ele tem é a obra do Pai. Então ele se apresenta desse modo para as pessoas, e eu acho que isso faz muito sentido com o que o Juliano falou. Por implicação, ele abre mão desse exercício pleno do atributo. Não é que ele não tenha, mas é que naquele momento ele se permitiu não usar, e durante o período da encarnação eu acho que é isso que acontece. Até porque senão você tem implicação na obra de salvação. Jesus se esvaziou, né? Ele deixou aquela condição que ele tinha antes com Deus para assumir a forma humana, e ele permaneceu nessa condição. Isso é uma outra coisa que a gente não... É bom que eu tô falando isso aqui, que eu tô longe de vocês não podem jogar pedra em mim. Eu tô no Skype. Mas assim, Jesus ressuscitou em corpo glorificado, e ele subiu, voltou, retornou aos céus, mas ele continua na forma que ele assumiu quando encarnou, quando na sua encarnação. Ou não? Eu acredito que sim. Então, eu tô dizendo isso porque para dizer o seguinte, olha só a implicação do que ele fez. Uhum. Né? Aquilo lá é permanente. É permanente. Cara, isso eu nunca tinha parado pra pensar. Ele continua 100% homem, 100% Deus, vamos dizer assim, com o que ele se esvaziou restituído. Ou não. O que eu tô dizendo é o seguinte, ele permaneceu humano. Ele permaneceu humano. Tá, mas o que o Cassiano tá falando é que esse esvaziou-se, ele mantém até hoje. O Juliano não, o Juliano falou que ele foi. Não, aí eu não tô dizendo não, você colocou palavra na minha boca. Eu tô dizendo o seguinte, eu tô dizendo que ele assumiu uma forma, uma condição humana, e que pelo menos
menos parte dela, não sei como falar isso, permanece até hoje. Ele continuou nessa condição. Ele não abandonou o corpo humano dele depois disso. Eu acho que isso que o Cassiano está falando é importante, porque Atos, né, quando Jesus vai embora, aparecem aqueles anjos que perguntam: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá do modo como vocês o viste subir. Então, a impressão que dá é que ele, inclusive, vai voltar desse jeito. Ou ele deixou o corpo na estratosfera e busca depois, ou ele avatar, continua assim. É o Avatar. O Avatar. Ele deixou o Avatar lá e foi. Tem uma questão a respeito do corpo de Jesus, que ele é um corpo glorificado. Ele volta ao estado anterior ao pecado. Anterior ao pecado do humano, né? Não pecado de Cristo, ao pecado. Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que ele passa por aquilo que nós vamos experimentar quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Acho que esse corruptível foi revestido de incorruptibilidade para que pudesse ter acesso à presença daquele que é todo santo e todo poderoso. Eu acho que esse processo da ressurreição de Cristo também serve com esse modelo que nós vamos seguir. Acho que é por isso importante lembrar esse recado do Cassiano, né? Olha as implicações que isso tem, inclusive, pra gente. Jesus Cristo abre um caminho que nós vamos poder participar no futuro. Exatamente. Olha só que grau de identificação. E aí que eu falo, né? A gente pode falar de algumas coisas que eu não sei. Eu não posso falar porque eu não sei direito. E eu não fico falando muita coisa que eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Outro dia eu tava com uma pessoa ouvindo, né? Uma conversa assim, só nós dois. E ele falou um negócio pra mim muito forte, que não é novo, nada disso, mas que ficou aqui ecoando. Ele falou: Cassiano, a gente, né? Falando da gente que prega, né? Que vive no ministério aí, a gente não ensina a Bíblia, a gente ensina a viver, e a nossa referência é a Bíblia, nossa referência é a palavra de Deus, mas a gente ensina a viver. Ele estava falando sobre a nossa conduta, né, sobre o que acontece, o que a gente faz da nossa vida, né, e isso é muito forte, muito, né, legal. Forte para mim, é forte para nós. E o que Jesus fez foi isso, Jesus nos ensinou a viver, né, ele se identificou com a gente. Então, não estou dizendo que não foi também para se revelar como Deus, foi também, mas eu estou ressaltando esse ponto. Jesus se identificou com a gente, ele se tornou humano para nos ensinar a viver. E foi um grau de identificação, assim, muito grande, que a gente despreza, né? E até isso que o Marcelo falou agora, para ser o primeiro, né? Para ser o primeiro da fila, para abrir o caminho para aquilo que a gente vai ser eternamente, né? Por isso que ele é o primogênito de muitos irmãos, né? Como a Bíblia fala. E sendo pastor, eu acho que esse alerta que o Cassiano dá é bem pastoral e é muito importante. Mesmo os textos mais difíceis que nós abrimos hoje aqui, como Filipenses, se você observa o contexto, ele começa com a expressão, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele está ensinando a obediência com o exemplo de Jesus. Antes de falar de divindade, esvaziamento, qualquer coisa, a preocupação de Paulo com aquele conceito é ensinar o pessoal de Filipenses a viver. Eu acho que é muito importante ressaltar isso também. É um desafio que eu tenho, nesses últimos dias eu tenho pensado muito, tenho compartilhado com algumas pessoas. Pra mim é muito forte, muito forte. Eu passei umas boas horas aqui pensando nisso nas últimas semanas, porque é isso, às vezes a gente tem muito conceito, mas a gente é chamado pra isso, né? A nossa identificação com Jesus é andar como ele andou. Essa é a descrição que João dá, né? Em 1 João capítulo 2, versículo 6, é aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Olha só. Essa é a identidade que a gente tem que ter, né? Jesus Cristo não é aquela figura etérea, divina e humana que viveu lá atrás, não. Ele é aquele professor de vida que está comigo hoje aqui, cujo exemplo me ajuda a andar direito, me ajuda a dar os passos certos. E ele mostrou que é possível viver assim, né? Viver da maneira correta. Exatamente. Ele deu exemplos em várias situações e eu gosto de pensar na ideia de que ele entende o que eu passo, pelas experiências, inclusive, que ele teve. Eu acho isso confortante. Isso é confortante pra mim. Assim, pra mim também. Sabe, quando eu sinto dor, eu sei que Jesus sentiu dor. Quando eu sinto fome, eu sei que Jesus sentiu fome também. E quando eu tenho vontade de xingar o meu vizinho, eu sei que ele não faria. Também. Mas deve ter sentido vontade também, cara. Deve ter sentido vontade. E assim... É que não tinha Michel Teló naquela época, né? Não tinha... Nossa, o Juliano gosta de citar o Michel Teló em todo o programa, impressionante. Eu sempre pego alguém, cara. Antes eu falava dos vampiros lá, mas agora acabou a graça. Agora é a onda é Michel Teló, cara. Tem que se identificar com os nossos dias, né?
vezes a gente é mais religioso do que Jesus foi, a gente é mais legalista do que ele foi, a gente é menos misericordioso do que ele foi, a gente se esquece de que nós precisamos andar em santidade como ele andou, né, em todos os momentos. Então, Jesus não pedia licença, 5 minutos de licença para Deus, né, como a gente fala às vezes. Então assim, eu acho que um desafio para nós talvez seria esse, né, um dos desafios hoje, a gente olhar para Jesus como o nosso modelo, como aquele que viveu como nós devemos viver. E aí talvez reler os evangelhos com essa ótica, né, com essa perspectiva. Porque a tendência nossa e de todo mundo quando pensa nisso é pensar que o que Jesus foi enquanto esteve aqui na Terra é um alvo inatingível, mas ele provou que é possível, mesmo ele sendo divino e tendo seus atributos divinos, ele sofreu tentações e teve que encarar a responsabilidade de ir contra e não cair na tentação. Então acho que a gente tem que encarar que é um alvo possível de ser atingido, né? Eu acho que a gente precisa mais trazer Jesus para os nossos dias do que querer adaptar o conceito de Cristo a ele. Colocar Cristo nos nossos dias e não colocar os nossos dias em Cristo. Porque a gente tem diferença cultural muito grande daquela época, não só por causa de época, mas por causa da própria cultura judaica. Eu acho assim que a gente precisa de deixar de ser comercial na relação com Deus e na relação com as coisas de Deus. Aquela coisa de, se você tem que romper com alguma coisa, você tem que romper mesmo. Você não vai tentando dar um jeitinho, né? Não é tipo assim um negócio de eu quero parar de fumar, eu fumo 10 cigarros e agora eu vou parar de fumar 9. Tudo bem, é um caminho, mas Cristo nos leva a essa radicalidade de romper com as coisas assim, não querer ser comercial e ficar tentando ajustar, eu vou dar um jeito e eu vou ajustando, mas na época de Jesus era diferente, agora as coisas são mais complicadas. Não são mais complicadas. Eu acho que Jesus tivesse vindo na nossa época aqui, ele ia chutar o pau da barraca com os religiosos do mesmo jeito que ele fez, ia fazer as mesmas coisas, não ia ter muita adaptação. Jesus não ia ser politicamente correto na nossa época. Ele não ia andar de patinete igual o Henrique Cristo. Ele ia ser como ele foi mesmo, né, Gil? A gente é muito moldado ao que acontece. A gente age de forma muito politicamente correta. E Jesus não ia fazer isso. Quem faria hoje? Chegaria para um pastor de uma igreja, se fosse errado, chamar ele de hipócrita. Ninguém tem coragem de chamar outra pessoa de hipócrita, porque não é politicamente correto. Então você tem que ser polido, você tem que ter um bom relacionamento. Jesus estava se lixando para isso. Se precisava, ele, da mesma forma que ele chutava o pau da barraca, ele era totalmente carinhoso e amoroso com as pessoas que estavam ali sofrendo a opressão desses fariseus e fazendo a mesma coisa que os fariseus faziam. Porque qual que era a diferença? Os religiosos daquela época, eles impunham, não faziam algumas coisas, mas faziam outras. Talvez o religioso fazia alguma coisa e o povo que era oprimido fazia a mesma coisa. Jesus sabia muito bem tratar essa diferença. E isso parece que a gente perdeu. A gente coloca tudo no mesmo saco. Você tem um líder que está ensinando uma teologia que não tem nada a ver com Deus, a mesma aplicação que você talvez faria de uma palavra para ele, você faz para aquele oprimido que está sendo enganado e que está agindo segundo aquele líder. Eu acho que Jesus trataria muito diferente as pessoas. Você acha que se Jesus estivesse aqui hoje, tivesse a chance de tirar a pilantragem do templo com um chicote, em que igreja ele ia entrar, hein? Ai, cara. Eu acho que em todas, talvez. Ou talvez ele nem ia, cara. Ele ia falar, é muita igreja pra entrar, deixa pra lá. Eu imagino que ele ia nos surpreender com algumas. Com certeza. Eu acho também. Sendo bem politicamente correto e sem querer falar nome de ninguém, mas eu acho que ele ia entrar em muitas, hein? Eu também, cara. Mas sabe o que acontece também, cara? A gente tá muito religioso, cara. Sim. Todos nós. A gente fala isso, mas a gente não veste a carapuça. A gente fala como se fosse uma realidade distante. A gente sempre olha quem tá longe da gente. Vamos pensar aqui, cara, com quem que a gente consegue se identificar mais ali, da turminha que vivia em volta de Jesus? Com quem? Quando a gente fala das igrejas e tal, a gente sempre tem aquelas famosas, assim, que a gente coloca, né, no nosso... Sim. Mas eu acho que a gente tem que olhar pras nossas mesmo, cara. Olhar pras nossas e entrar lá e dar uma avaliada geral, assim, e falar, será que é isso mesmo, cara? O que eu vejo que a gente faz, e assim, eu tive essa consciência faz muito pouco tempo. Eu tava meditando sobre isso semana passada, assim, de uma forma mais direta, que é o seguinte, eu não sei se a gente pode dizer que a gente vive o evangelho mesmo, porque a gente vive um grupo de leis e de regras morais que a gente tenta adaptar o que tá no evangelho à nossa cultura e ao nosso convívio. E moral é uma coisa que muda por época. Tinha uma época que não tinha problema nenhum em a pessoa ter escravo. E aí as pessoas usavam a Bíblia para isso. Mas agora, como é uma questão
de forma nenhuma eu tô defendendo escravidão, mas como mudou esse conceito faz muito tempo, ninguém defenderia isso mais. Porque é uma mudança de moral, mas não mudou a Bíblia. Então a gente trabalha muito na questão de aplicação e muitas vezes a gente usa o filtro da nossa moral, o filtro da nossa ética, o filtro da nossa cultura para moldar a Bíblia ao nosso tempo. E isso precisa ser o contrário. A Bíblia precisa de moldar a nossa cultura, a nossa ética, a nossa moral. O que deveria reger a nossa vida, as nossas ações, o nosso julgamento, a nossa avaliação é a nossa ética. Então vou usar a palavra ética que nasce na ética divina. Sim. Então que é o Sermão do Monte. O que vale é aquilo. O que vale é a intenção, na verdade. Eu disse isso, mas aí sou errado, porque fica parecendo que, então a ação não importa. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer assim, que o que vale é o cérebro, é onde está gerando as nossas ações, nossas motivações, nossas intenções. Mas o que a gente fez? Que a religião faz? Ela coloca todo o peso naquilo que aparece, nos atos da pessoa. Então, hoje no Brasil, se você tem uma atitude declaradamente racista, publicamente e tal, você vai ser preso. Agora, por que você vai ser preso? Porque foi criada uma lei nesse sentido. Agora, de onde vem essa lei? Essa lei vem de um consenso social e antropológico e tal, de que todos os homens são iguais e que não deve haver distinção e tal. Então, foi isso que motivou a lei. Agora, num terceiro nível, que é o que importa de fato, qual que é a origem disso? A origem é divina. Para Deus, todos os homens são. Ele criou todos os homens iguais, entendeu? Mas a gente põe todo o peso no final dessa fila, naquilo que aparece, e não naquilo que está oculto no coração. E é isso que a religião faz. Então por que o cara, quando ele comete um pecado sexual, um pecado moral, ele é execrado na igreja, ele é tal, porque é o que aparece. E as fofoqueiras continuam lá, né? Porque é o que aparece. Agora, o que tá lá no coração da gente, aí, isso fica ali. E na verdade é aí que deveria estar o nosso foco. É aí que deveria estar, entendeu? Até porque Jesus deu muita atenção para esses detalhes, né? Pensando nele como o nosso guia, o nosso modelo, ele falou sobre o ódio e o assassinato, ele falou sobre o adultério e o pensamento. Sobre a motivação, né, Marcelo? Exatamente. Onde tá nascendo todas essas coisas? Está nascendo no seu interior. E a religião, infelizmente, ela quer modelar o cidadão de fora para dentro. E acho que a nossa cultura evangélica e cristã aí tem forçado cultura goela abaixo nas pessoas com exemplos terríveis, né? Com exemplos terríveis. Então, olha o que Jesus fez e que a gente despreza na prática. Então, quando Jesus fala assim, se a vossa justiça não exceder em muito aos escribas e fariseus, jamais trarei no reino dos céus, né? Pô, não é uma coisa intrigante isso? Como assim? A justiça dos escribas e fariseus era grande. Eles eram homens justos. A deles era mais alta, né? Mas a deles era o quê? A deles era a justiça humana. Era a que aparece, né? Qual que é a justiça maior do que a deles? É a justiça de Jesus, né? É a justificação que ele nos dá. Então, Jesus veio esclarecer essa coisa. Por isso que ele fala no Sermão do Monte, você não é ir lá e ir pra cama com a mulher. Isso também, né? Mas isso já estava claro, isso a gente já sabia. Isso todo mundo já sabia. Agora ele vem revelar o quê? A intenção do coração, né? Já adulterou com ela. Então, assim, eu acho que o péssimo que a religião faz, o câncer da religião, é isso. É ficar colocando ênfase no que é visível, no que aparece. Então a gente julga um ao outro, a gente tal, com base no quê? No que aparece. Mas isso é a justiça dos fariseus, é a justiça deles. Isso daí vem do que eu tava falando, dessa questão de conceito moral, que não um conceito divino, mas um conceito moral que muitas igrejas tentam exteriorizar a santidade. Todas as igrejas pregam que não tem pecadinho, não tem pecadão, mas tem, porque o cara adultera e ele fica de banco. Mas se o cara mente, ele não fica de banco. Pera aí, gente, desculpa interromper, eu dormi um pouquinho aqui. A gente tá falando ainda do quê? Não, eu até tentei voltar pra Jesus. Não, eu também tentei voltar. Eu falei de Sermão do Monte. Mas não tá desenroscando aí. Então vamos desenrolar, vamos lá. Eu voltei pra Jesus. Não, mas vamos voltar isso pra Jesus. Porque o que acontece na religiosidade é isso. Você tem um conceito diferente do conceito que Jesus ensinou, montado com base no que Jesus falou e ensinou. Jesus desmascarou a religião. Isso é muito louco. E aí, o que acontece? A religião não morreu, então ela consegue, em cima do que Jesus falou, reviver adulterando algumas coisas. Beleza. Olinho, quando chegar nesse ponto, volta 15 minutos e corta tudo. Não faz isso não.
cara, muita coisa legal no meio. Jesus, como o cara que mascarou a religião, é um aspecto importantíssimo dele. E a coisa ainda resiste, né? E como seguidores de Jesus, nós precisamos fazer a mesma coisa. E não incentivar a religião, mas desmascarar a religião que está acontecendo nos nossos dias. E sobe a música. Olha, tá com sono, olha, tá com sono. Beleza, a gente já mostrou Jesus, já falou do seu nascimento, da sua vida, ele como um cara que desmascarou a religião, ele como uma pessoa que veio para mostrar pra gente o jeito certo de viver, mas será que foi só isso? Ou existe um plano maior? O Marcelo falou que quando Cristo veio, ele veio cumprir a missão de Deus. Qual era essa missão, além de mostrar pra gente o jeito certo de viver? Eu acho que as pessoas, quando ouvem sobre Jesus Cristo e não o conhecem muito bem, acham que a proposta dele é uma nova religião, ou um novo credo, um novo conjunto de regras. Mas ele tinha uma missão muito definida. No fundo, todo ser humano sabe dos equívocos que comete, dos erros que comete. No fundo, ele sabe quando ele faz a sua mulher chorar com as palavras ásperas que ele fala. Ele sabe quando ele maltrata seu filho. Ele sabe quando ele desrespeita o seu chefe. No fundo, todo mundo sabe que tem uma corrupção natural, um prejuízo moral grande dentro dele, do qual ele não sabe se livrar. E a proposta de Jesus Cristo não é só ensinar como nós podemos viver bem, mas ele vem também para livrar a cada um de nós mesmos e da nossa própria maldade. Eu acho que é fácil perceber a maldade do homem quando nós ligamos o telejornal e vemos as notícias, as atrocidades que o ser humano é capaz de fazer. Mas todo ser humano honesto, quando olhar para o próprio coração, vai saber que tem os seus defeitos e as suas falhas. E Jesus Cristo é esse que vem, na verdade, para efetuar o pagamento dessas falhas. E um conceito muito interessante que Deus apresenta sobre a humanidade é que cada uma dessas ações erradas que o ser humano produz não são ações que são exclusivamente contra outras pessoas ou apenas contra nós mesmos, mas também são ações contra o nosso próprio Deus. São ações que o ofendem profundamente. Ele é o principal ofendido da minha transgressão, mas é Ele quem oferece o perdão dessa transgressão na pessoa de Jesus Cristo. Porque segundo a lei de Deus que Ele estabeleceu, é que aquele que violar o mandamento de Deus, aquele que ofender a Deus com a sua má conduta, ele deve ser passível de morte e morte eterna. Mas Jesus Cristo, Ele vem até nós, Ele vive como cada um de nós, Ele passa por todas essas pressões que nós já mencionamos, Ele sofre as tentações, mas Ele se mantém fiel como um modelo a ser seguido, mas mais do que isso, Ele mesmo se entrega para morrer no lugar de cada um, pelos pecados de cada um. Quando eu ofendi a minha mulher, com as minhas palavras rudes, eu pequei contra Deus e eu assumi contra Deus um débito do qual eu não tenho condição de pagar. Mas Jesus Cristo é aquele que, quando morre no meu lugar, ele paga esse preço do pecado, ele limpa a conta. Acho que uma figura que ilustra isso muito bem é a figura da conta bancária. No fundo, todo mundo vive correndo atrás de dinheiro na vida e todo mundo entende muito bem o que é dívida. Nos nossos dias, fazer dívida parece uma coisa normal, mas se Deus usasse o conceito de um banco e que cada vez que eu fizesse alguma coisa errada Ele tirasse um débito da minha conta, eu ia ter débito suficiente para nunca mais conseguir pagar. Mas Jesus Cristo seria aquele que teria entrado naquele banco e pagado a conta por completo, de tal modo que eu nunca mais ficasse devendo nada para ninguém e muito menos para Deus. Foi isso que Jesus Cristo fez por mim. Foi isso que Ele fez na minha vida. Foi essa transformação que Ele fez na minha vida. Ele limpou minha conta com Deus e me ensinou a viver perto de Deus. E é essa transformação que Ele causou na minha vida que nós cristãos vivemos para proclamar. Nós queremos que mais pessoas possam conhecer esse Deus que liberta, esse Deus que transforma, esse Deus que mudou a minha vida, que mudou a vida do Paulinho, do Juliano, do Cassiano, e é Ele que transforma, é Ele que muda as nossas vidas, e é esse Deus que através de Jesus Cristo pode mudar a vida de quem está ouvindo a gente hoje. Falar mais o que, né?
Só tem uma coisa pra falar. Amém. 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 Amém.